Olá, olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, beleza? Sempre trazendo aquelas pesquisas incríveis e hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto interessante. Essa fotografia aqui, gente, é uma fotografia tirada aqui em Vitória durante as apurações das eleições de 1906, que aconteceram no dia, eleições federais, no dia 10 de janeiro de 1906, e a junta apuradora das eleições federais, e nós vemos aí nessa enorme mesa ali no Hotel Vitória, na antiga Praça Costa Pereira, onde na cabeceira a gente vê o jurista Rui Barbosa, amigo do Espírito Santo, depois contratado para ser advogado do Espírito Santo nas questões de limites com Minas Gerais. Rui Barbosa foi nosso advogado, apesar de muitas controvérsias, né? Eu vou fazer um vídeo rápido aqui, eu não vou me aprofundar muito, depois eu farei um vídeo específico, profundo, aprofundado acerca da questão de limites entre Minas e Espírito Santo, que foi uma briga que durou 200 anos, né, e terminou nos anos 60 com um acordo, e a gente vai falar sobre isso depois num vídeo mais elaborado, né? Esse é um vídeo rápido só para dizer, você sabia que o senador Rui Barbosa, advogado jurista brasileiro famoso, foi advogado no Espírito Santo na questão de limites em 1914, 1915, por aí. Essa fotografia foi enviada para o Rui Barbosa depois, ele é senador da República. O senador faleceu em 1923, essa foto é de 1906. Ele esteve aqui, ele era um jurista muito importante, um político também muito ativo, foi candidato à presidência da República. E Rui Barbosa, ele também dava muita consultoria, era um homem de consultoria. E as correspondências não negam isso, né? Porque o escritório dele no Rio de Janeiro era um escritório de advocacia muito tradicional e muito famoso, e todo mundo acorria ao seu escritório para fazer as suas litigâncias, digamos assim, né? Então o Rui Barbosa era realmente além de ser um político muito ativo, era um homem de leis também muito importante. Aqui essa foto, a gente vê várias pessoas aqui, eu estou vendo aqui à direita, lá perto do Rui Barbosa, eu estou vendo aqui o Antônio Ataíde e tal. Essa foto não tá boa, infelizmente, né, gente? Aqui à direita aqui eu acho que é o Muniz Freire, que tá aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá vendo? À direita aqui na mesa, o primeiro à direita na mesa, acho que é o Muniz Freire, e a gente tem que identificar todo mundo aqui. Depois eu vou fazer isso com calma. Eu acho que aqui à esquerda, o terceiro da cadeira à esquerda, o quarto à esquerda, aqui na mesa também, além do Muniz Freire aqui do lado, a gente está vendo aqui também o advogado Afonso Cláudio de Freitas Rosa, que também era jurista, também foi, né, governador, presidente do Espírito Santo, né? E aí a gente vai trazer aqui para vocês, então, essas correspondências que tratam da divisão dos limites entre Minas e Espírito Santo, no qual o Rui Barbosa foi contratado para ser o advogado do Espírito Santo. Aí tem a papelada que foi enviada para o escritório do Rui Barbosa, inclusive assinada por ele aqui, tá vendo? Ó? Mapa do Espírito Santo, da zona litigiosa entre os estados de Minas e Espírito Santo. E aqui na planta está assinada por ele, ó, para uso particular, tá vendo? É tudo papelada de autos do processo, que na verdade fizeram uma... Antes do litigioso, a causa tentou ser arbitrada, uma coisa de arbitragem, que fosse feito um acordo que não fosse para a justiça. E depois foi para a justiça e o Rui Barbosa acabou sendo o nosso advogado, né? Aí tem os mapas, é uma documentação extensa que eu consegui no Arquivo Público de Minas Gerais, tudo com letras do Rui Barbosa, tá, gente? Várias anotações que ele fez para poder seguir o processo e tudo, falando dos limites. A coisa era muito bem organizada, tá? E ele era realmente um advogado incrível mesmo, né? E aqui, nos jornais da época, no Rio de Janeiro, a gente via as matérias que davam sequência
falando sobre o que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal durante o processo, depois que a arbitragem não deu certo, né? Então a gente vai vendo todas as anotações do advogado Rui Barbosa, aqui a letra dele, ó. E é incrível mesmo, né? As questões de limites entre Minas e Espírito Santo, também os telegramas enviados pelo coronel Marcondes, que também foi presidente do Espírito Santo. Aqui também o advogado Carlos Xavier, que foi deputado, presidente da nossa Assembleia, também era um jurista importante também, e todos eles enviando seus telegramas e suas mensagens. Essa mensagem, por exemplo, é de 1916, a repartição geral dos telégrafos, enviada em Vitória, ao excelentíssimo conselheiro Rui Barbosa, o Rui com Y, né? Urgente, Rio de Janeiro. Vitória, 1916, está lá, recebi carta, telegrafei doutor Bernardes, Arthur Bernardes, presidente da República, a fim que procure Vossa Excelência, espero atenderá pedido que ele fará. Eu acho que o Marcondes escreveu para o presidente Bernardes, pedindo que ele convocasse o Rui Barbosa para ser advogado do Espírito Santo na questão dos limites entre Minas e Espírito Santo. Apresento respeitosas saudações, Vossa Excelência, a quem escrevo nesta data, Marcondes Souza. Marcondes era o nosso presidente. E aí tem várias anotações desse processo, o processo está todo aqui no Memória Capixaba, e tem aqui também uma coisa curiosa, que esses documentos, abordando o assunto relativo a questões de limites entre Minas e Espírito Santo, destacando-se contratação dos serviços profissionais entre Rui Barbosa e Joaquim José Bernardes Sobrinho, perdão. O Bernardes aqui é o Bernardes Sobrinho, advogado, representando o Estado do Espírito Santo, os dois advogados, visando defesa dos direitos daquele Estado nas questões de limites com Minas Gerais. Documento número 1/1. A carta do Marcondes, Marcondes Alves de Souza, que era o presidente do Estado, remetendo mapas da zona litigiosa entre Minas e Espírito Santo. A petição inicial apresentada por Rui Barbosa ao Supremo Tribunal Federal, relativa à ação de nulidade de arbitragem movida pelo Espírito Santo contra Minas nas questões de limites entre os dois estados. Primeiro houve a tentativa de um acordo, né, com uma arbitragem, mas não deu certo e o caso subiu, foi para o Supremo. A contestação do Estado de Minas à ação de nulidade da sentença arbitral proferida em questão do limite Rio de Janeiro e Vitória, de 15 de janeiro de 1915 a 26 de setembro de 1924. Aí Rui Barbosa faleceu em 23, mas seu escritório continuou advogando, né? Segundo o advogado que defendeu a tese, Rui Barbosa, que defendia a tese de que o Espírito Santo era dono daquelas terras, a consideração a respeito da parte norte do Rio Doce, que havia sido decidido que não seria levado em conta, mas apareceu no laudo, e principalmente a não compreensão de qual seria o conjunto de montanhas que separaria as bacias hidrográficas do rio Guandu e do rio Manhuaçu, levaram à sua anulação. Então fizeram ali uma medição, né, trouxeram aqueles engenheiros, fizeram a medição e tudo, mas houve questionamento e acabou que não deu certo, né? Tem uma foto aqui muito boa que eu vou trazer para vocês, dessa época, mais ou menos 1906, que é uma foto aqui, ó, tá vendo? O trabalho entre o pessoal da Estrada de Ferro Vitória Diamantina, junto com os índios Bororós, no Rio Doce, exatamente na divisa ali do Guandu e do Manhuaçu, divisa do Rio Doce, ali com o Espírito Santo, Minas e Espírito Santo, e era esse pessoal, gente, que faziam essas medições. Então é incrível mesmo, né? E esses laudos chegavam e eram questionados por advogados de um lado e do outro, né?
Onde seria então a divisa entre Minas e Espírito Santo ali, para dividir as bacias do Guandu e do Manhuaçu? As linhas divisórias não estavam exatamente definidas e a localização da Serra do Souza ou Serra dos Aimorés tornou-se relevante para o processo, uma vez que a divisão ao norte era dada por uma linha de contínuos cumes de serra, e onde estes não se apresentavam traçados em linhas retas, as quais eram diferentes para os capixabas das linhas cumeadas da serra. Então, existe esse questionamento. Agora, a questão Minas, Espírito Santo, tem um trecho aqui do documento chamado Questão Minas-Werneck. Para Rui Barbosa, a defesa dos interesses de Minas Gerais na controvérsia apresentava ainda dificuldades especiais. É que sustentara, como advogado do Espírito Santo, Rui Barbosa, em demanda sobre limites entre Minas e Espírito Santo, que as decisões arbitrais, quando na constituição do juízo se houvesse convencionado a sua irrecorribilidade, não seriam passíveis de revisão pelos recursos ordinários, isto é, por apelação. Então, já que fizeram um acordo, não haveria apelação. Não haveria como recorrer. Tanto que propuseram em nome do Estado do Espírito Santo uma ação rescisória contra o laudo, esse laudo que dividia os dois estados ali entre os rios Guandu e Manhuaçu, na divisa ali da Serra dos Aimorés, o que significava o reconhecimento de não poder haver recurso e do caráter definitivo do laudo, como expressamente sustentara na inicial rescisória. Então houve uma rescisão do acordo arbitral e aí subiu para o Supremo Tribunal Federal, porque era questão de limite. Então questão de limite ia mesmo para o Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, aceitara Rui Barbosa a defesa dos direitos do Espírito Santo contra Minas Gerais. Então ele era advogado do Espírito Santo. Como poderia, no curso da demanda, receber mandato do Estado contra o qual estava litigando? Aí houve questionamentos, né? Na imprensa também, a imprensa estava analisando essas questões do Supremo com relação aos limites, e segue aqui. Tudo isso seria arguído e esmiuçado no correr da lide, já propensa a atrair a atenção pública por seu ineditismo, pelo vulto dos interesses envolvidos, pela repercussão que a defesa de um Estado contra a investida de um particular, que era o Werneck, que era fazendeiro das terras ali na região, não poderia deixar de gerar. Então o Estado entrou na justiça contra um cidadão porque ele estava com terras entre Minas e Espírito Santo em 1910, mais ou menos, né? E seria esquadrinhado com maior rigor por não se tratar apenas de um advogado, mas de um dos mais eminentes homens públicos do país, o Rui Barbosa. Já tivera em qualquer época um dos nomes da nacionalidade, político destacado, que participaram de grandes movimentos nacionais, a abolição, a República, a instituição da Federação, a Constituição Republicana. Ele fez parte das comissões que ajudaram a redigir a Constituição, estadista da República, etc. Então, o Rui Barbosa estava como advogado do Espírito Santo nessa questão de limites, né? E houve muito questionamento, porque o Espírito Santo entrou na justiça, a causa foi para o Supremo Tribunal Federal, e a gente segue aqui nos jornais lendo Minas Espírito Santo, parte 1. Agora, quando já vai serenando a celeuma provocada pela campanha que moveu parte da imprensa carioca contra a atitude do Espírito Santo, em submetendo-se à decisão arbitral proferida na questão dos limites, que contendo com o Estado de Minas Gerais, não é fora de propósito que venhamos discutir o assunto de modo calmo e refletivo. Então, a imprensa parou, né, e começaram a esmiuçar o que estava acontecendo, porque era de interesse público. Existiam fazendeiros ali na região, índios na região, tribos indígenas. A divisa das águas do Rio Doce, entre o rio Manhuaçu e o rio Guandu,
na Serra dos Aimorés, Serra do Souza, muitas fazendas. Então, aí o Rui Barbosa entrou na questão como advogado, aí já viu, né? Aí a imprensa caiu matando. A gente acha que isso é coisa de imprensa atual? Não. Quando entra um nome importante assim, a imprensa entra mesmo, aí a coisa, né, desanda e todo mundo quer saber, a opinião pública também quer saber. Caso de tamanha importância não deveria ser tratado como o foi, sem a investigação dos motivos que determinaram o ato do chefe do Executivo Estadual do Espírito Santo, sem o exame dos documentos e sem o estudo dos princípios jurídicos que regem a matéria. Se, ao contrário, tivesse o administrador da terra de Domingos Martins consentido, sem o mínimo protesto na mutilação do pequeno Estado, em proveito da grande e poderosa Minas Gerais, quem sabe se amanhã essa mesma imprensa não iria dizer que ele faltou ao compromisso solene para o povo que o elegeu e que teria de pedir-lhe mais tarde contas de seu ato de indolência ou covardia ante o poderio e a grandeza de Minas Gerais, do estado vizinho, né? Então o pessoal ia questionar o governador, como assim, né? Você não fez nada? Então Minas veio, invadiu, tomou terras, um estado enorme, tomou terras de um estado pequenininho. Minas era um estado poderoso na época, né? Fazia parte aí daquela dicotomia que havia entre Minas e São Paulo, da política do café com leite, que elegia presidente para cá, elegia presidente para lá. Então isso ficou até 1930 desse jeito, com o golpe do Getúlio depois. Então o povo ia questionar, né? Pô, o senhor não fez nada, nós o elegemos para tomar conta do Espírito Santo e o senhor deixou Minas invadir o estado? Olha que confusão. Ademais, estamos certos de que uma ligeira leitura dos documentos, um pequeno estudo dos preceitos de direito que se aplicam à matéria, seriam suficientes para convencer a qualquer um, mesmo desapaixonado, que nobre e legal foi o ato do coronel Marcondes de Souza, que era o presidente do Espírito Santo na época, não aceitando o laudo arbitral. Então fizeram um laudo dizendo onde era a divisão e o Marcondes não aceitou, falou: não, senhor, vamos contratar o Rui Barbosa e vamos tentar resolver isso lá no Supremo Tribunal Federal. E tal convicção arraigada se tornaria a proporção que, à luz do critério das provas, se fosse fazendo um confronto entre a documentação do Estado de Minas Gerais também. Então eles foram analisar os dois documentos. Você vê como é que era o jornalismo da época, né? O jornalista pegava e ia investigar e ia ver o que estava acontecendo, né? Investigando os documentos originais, né? A fonte primária lá. De modo claro e preciso, verificar-se-ia que o Espírito Santo não deve nem pode curvar-se à decisão arbitral. Tal estudo oportunamente será feito pelo advogado respectivo e perante o Poder Judiciário. Iremos aqui no momento deixar apenas a respeito rápida apreciação que, para facilidade do método, será dividida em várias partes. Então essa matéria é grande, tá? Tem umas 20 partes diferentes. E nessa primeira parte ele faz uma alusão ao problema da divisa entre Minas e Espírito Santo, e que o presidente do Espírito Santo não pode deixar as coisas correrem à revelia, porque ele foi eleito para defender o Estado, que Minas Gerais estava, né, exacerbando do seu território, invadindo o Espírito Santo, e que um eminente político, um homem vivo, mas era uma lenda viva, o Rui Barbosa, entrou na questão como advogado do Espírito Santo. Aí, sem muito esforço, pretendemos analisando a questão, vamos começar analisando a questão pelo aspecto jurídico constitucional e mostrando que não poderia o litígio ser resolvido por arbitragem, sendo ilegal e inexistente qualquer combinação em tal sentido. Então, naquela época, naquele código de 1915, 1914, não poderia haver arbitragem. Que mesmo se fosse cabível, no caso vertente, não prevaleceria por ter sido precedido de um convênio constituído com violação de preceitos constitucionais. Aí a questão continua, né, gente? É muito documento. Depois eu farei um vídeo falando sobre essa documentação. Ela está toda aqui no Memória Capixaba no Facebook. É uma documentação bem extensa.
Aí existem também aqueles advogados e jornalistas e também literatos, o pessoal aqui do Espírito Santo também, né, os nossos escritores e estudiosos e juristas que vão, assim como Carlos Xavier Barreto, que vão questionar as questões de limites e também desde Vasco Fernandes Coutinho, lá de trás. Eles vêm contando a história da capitania do Espírito Santo, como eram as questões dos limites nas capitanias. Então eles vêm fazendo toda essa varredura da história do Espírito Santo em 500 anos para poder estabelecer uma regra para a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação aos limites. Sei que isso não se deu nessa época, nos anos 1910 nem 1920, e o problema continuou escalando, escalou para a violência nos anos 50, nos anos 60, com guerrilhas e policiais, forças policiais combatendo na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Isso aconteceu até os anos 60, quando ali Francisco Lacerda de Aguiar e o governador de Minas Gerais, nos anos 1960, resolveram a pendência, né? E aquilo acabou resolvendo o problema entre Minas e Espírito Santo. Eu vou aprofundar em um próximo vídeo, vou aprofundar a questão para a gente poder falar e dar uma olhada em toda aquela documentação do escritório do Rui Barbosa como advogado do Espírito Santo nessa questão. É isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá. Essa é mais uma pesquisa que nós fizemos aqui já há bastante tempo. É uma pesquisa de 2015, 2016. E a gente vai continuar trazendo essas histórias que são interessantes. Essa história, especificamente, do início dos anos 1910, dos limites entre Espírito Santo e Minas Gerais, com o envolvimento de senadores da República, juristas, como Afonso Cláudio, por exemplo, como o Barreto, né, o Carlos Xavier Barreto, como o Marcondes, fazendeiros da época, de Minas e do Espírito Santo, né? Então a gente vai trazer para vocês aqui no Memória Capixaba, numa outra oportunidade, essa documentação esmiuçada aqui no canal. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos seguir em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.